Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou o professor Felipe e venho aqui gravar mais uma videoaula de história para vocês, tá bom? De olho na tela aqui, ó, vamos ver o primeiro slide para entender o assunto que vamos abordar esta semana. Olha aqui, 1929. Crise e reinvenção do capitalismo, é o que a gente vai falar, vai abordar aqui, né, nesse tema, de acordo com o nosso currículo paulista, né? Vamos falar aqui sobre a crise de 29 e a reinvenção do capitalismo, né? A famosa crise de 29, vocês podem identificar a presença dela aqui na foto de capa do slide, né? Uma fila gigante escrita Free Soap ali atrás, né? Sopa grátis. Nas famosas filas de sopa que se formaram nos Estados Unidos, pessoas, né, instituições de caridade, né, distribuindo sopa gratuita para as pessoas que não tinham o que comer, porque aconteceu uma grande crise econômica nos Estados Unidos em 1929. E o país, que era dos sonhos, né, das oportunidades, a terra das oportunidades, né, quebrou. E passou por uma forte crise econômica, e não sozinho, né? Quebrou e também quebrou parte do mundo, né? Mais precisamente sua bolsa de valores quebrou, né? A bolsa de valores de Nova York, os investimentos todos foram abaixo, né? Não lucraram nada e várias pessoas ficaram pobres. Os investimentos foram encerrados, né? As pessoas ficaram sem dinheiro, sem investimentos, e isso refletiu no mundo inteiro. Uma grande fome, miséria, desemprego se instaurou por aí, né, a partir dessa época. Mas nós vamos entender isso mais a fundo a partir do desenvolvimento da nossa videoaula. Vamos para o segundo slide. Para a gente entender o período entre guerras, vamos entender como que estava a Europa entre guerras, que é o período ali de 1919 a 1939, né? Porque 39, lembre-se, começa a Segunda Guerra Mundial, né? Em 19 acabou a Primeira Guerra, a Grande Guerra, né? Então vamos ver o que estava acontecendo ali, né? Estava acontecendo uma crise generalizada pós Primeira Guerra, né? A Alemanha principalmente estava devastada, principalmente a Alemanha, mas todos os países ali, pessoal, que participaram da Primeira Guerra, França, Inglaterra, Itália, a própria Rússia, né, estavam devastadas, né, também de certa forma. Porque guerra, pessoal, só traz custo e miséria, né, porque é só destruição. A guerra, ela destrói as outras propriedades do país, né, mata as pessoas, né, acaba com a economia, traz doenças também, por aglomerar muitas pessoas juntas. Foi o que aconteceu na Primeira Guerra, veio de brinde a gripe espanhola depois. Então, guerra, pessoal, só traz transtorno, né? Traz também independência, né? Luta contra ideais estranhos, enfim, várias coisas que é o objetivo da guerra. Mas, a grosso modo, gente, na realidade, aqui falando na realidade, no cotidiano, guerra só vai trazer transtorno para a sociedade, né? Porque as pessoas vão morrer, vão ser atacadas, a cidade vai ser destruída, depois vai ter que reconstruir tudo isso. Enfim, então estava todo um cenário de meio caótico ali na Europa, né? Nessa época, período entre guerras, de 1919 a 1939, tá? Aí o que aconteceu? Em 1929 aconteceu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Os investimentos não lucraram quase nada, o pessoal perdeu muito dinheiro, e esses investimentos eram não só estadunidenses, eram internacionais também. Isso afetou vários países, né? Os investimentos, os valores das ações despencam, né? Cai, a empresa acaba não valendo mais nada, e aí o empresário falha, né? Os acionistas falham,
As pessoas que depositaram seu dinheiro ali no investimento perdem todo aquele dinheiro. Então criou-se um caos generalizado no mundo, praticamente no mundo todo. Logicamente que alguns países não foram afetados, mas o mundo em si, o mundo ocidental, foi quase todo afetado. Europa, Estados Unidos, né? Brasil, aqui no Brasil também, a gente sofreu esses reflexos da crise de 29, porque o café já estava entrando em decadência e terminou de seguir barreira abaixo, né? Os cafeicultores ficaram todos pobres. Então essa crise, gente, foi muito generalizada no mundo todo, né? E tinha uma crise generalizada também pós-crash, né? Que é a quebra lá, né, da Bolsa de 29, e aí a Alemanha, né, essa crise que estava instalada na Alemanha, dá oportunidade para os nazistas entrarem no poder, como vocês estão vendo aqui no slide. Agora os nazistas estão no controle da Alemanha, né? Isso a partir aí de 29, porque o nazismo ele prega, né, um tipo de terceira via, né? Vejam só, todo mundo falando de terceira via agora, no momento atual, o nazismo também foi um tipo de terceira via, né? Não concordava com o capitalismo, os métodos do capitalismo não eram de acordo com o nazismo, né? Mas os métodos do capitalismo liberal, né? Mais voltado para o neoliberalismo, que era o que os Estados Unidos estava aplicando também, né? O que se estava desenvolvendo ali, né? E o nazismo não concorda com isso, mas também não concorda com o comunismo, né? Porque nazismo e comunismo não tem nada a ver, gente. O comunismo tem uma filosofia muito diferente do nazismo, que valoriza as estruturas sociais, né? Pelo menos no socialismo científico, né? E o comunismo, né? Eles valorizam mais as estruturas sociais, coisa que o nazismo não faz, né? O nazismo ainda perpetua, né, uma ascensão aristocrática, né, uma valorização da velha elite, né, enfim, em detrimento, né, de outras classes sociais. Então o nazismo também foi apresentado como uma terceira via ali, né, um regime de direita, né, mas que não concordava nem com o liberalismo econômico da época dos Estados Unidos, e que tinha acontecido também, que tinha dado errado, né? Tinha acontecido essa quebra da Bolsa de Valores e afetado o mundo inteiro, e não concordava também nem com o socialismo da União Soviética, por exemplo, né? de Joseph Stalin, né? Então, é uma terceira via ali autoritária, de autoritarismo, né? Um regime autoritário, né? Que colocava um ditador no poder que tomava decisões aliadas, né, fortemente a um nacionalismo gigantesco. O que é nacionalismo? Aquela paixão pela nação, pela pátria, aquela paixão desenfreada, cega, né, que se torna fanatismo, descamba para um fanatismo, né, e aí proporciona o governo e a população fazerem atrocidades, né, lá dentro do país, como aconteceu, né, durante o regime nazista, né. Então, gente, resumindo, né, nazismo só é bom na cadeia, né? Nazista não tem como defender esse pessoal, né, gente? Mas enfim, né? O que estava acontecendo ali também? Alianças e tratados estavam sendo formados na Europa, né? O nazismo ali estava crescendo, né, também, por exemplo, né? E estava ali flertando com a Itália, né, que também vai ter um líder autoritário, que é fascista, que é o Benito Mussolini, né? Então já estavam se formando as alianças, as amizades, e ao mesmo tempo os outros países também, ali Inglaterra, França, né, que já tinham estado na Primeira Guerra Mundial. E acontece a Guerra Civil Espanhola também, né, durante esse tempo, durante esse período entre guerras. É uma guerra civil que aconteceu na Espanha, que foi o centro, né, da disputa, foi o poder espanhol, do governo, né, tropas do exército, né, estavam tentando ali tomar o poder novamente, né, de um governo comunista que foi instaurado
na Espanha, né? E o principal líder foi o General Franco, que ganhou essa disputa, né, e expulsou os comunistas do país, né, instaurou uma ditadura, ditadura franquista ali na Espanha também. Então, gente, a Europa estava vivendo por diversos conflitos, né, problemas sociais, catástrofes, resquícios da guerra, enfim, estava um caos a Europa, né? E aí vem isso lá das Américas, ainda mais essa, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que instaura uma crise, né, gigantesca no mundo em 29. E aí tudo isso efervescendo no mundo, tudo isso acontecendo na época. Vamos para o próximo slide para a gente entender melhor isso. Vamos entender agora os Estados Unidos, que é de lá que veio a crise. Ó. Os Estados Unidos entre guerras. O que estava acontecendo? Os Estados Unidos, antes de ter a crise de 29, está vivendo uma explosão de novas tecnologias, eletrodomésticos, business, negócios, a industrialização está vindo de vento em popa, produzindo muita coisa. Era a época de ouro do jazz, né? Cantores de jazz ali. Não digo época de ouro, porque eu não sei, na verdade, não entendo de história de música, mas era uma época que vários cantores de jazz ali estavam surgindo, né? A música dos Estados Unidos estava saindo mundo afora, né? Tudo ali estava contribuindo para o sucesso do país, dos Estados Unidos, né? Sucesso desenfreado, né? Que ocorreu aí um grande problema de 29 por causa disso, né? Eles pregavam um tipo de modo de vida, os estadunidenses, tá? Pregavam um tipo de modo de vida que chamava American Way of Life, né? O jeito americano aí de ser, né? De viver, né? E era andando de carro, comprando geladeiras, máquinas de lavar, máquinas de lavar louça, morando em grandes cidades, né? Um jeito urbano de ser, né? Um jeito cool de ser, legal, né? Só que tudo isso não bastou, né, gente? Essa produção desenfreada de produtos eletrodomésticos, o mercado imobiliário também, vendendo imóveis, alugando, enfim, todos esses investimentos, né, sem controle nenhum, né, esse enriquecimento sem um controle do Estado, né, essa não institucionalização de um controle, né, por parte do Estado gerou, né, uma desestabilidade no mercado e aconteceu a crise de 29, né, a quebra da Bolsa de Valores, mais precisamente. Tá bom? Vamos para o próximo slide aqui, que a gente vai entender melhor. 1929, quebra da Bolsa de Valores. Né? Vamos lembrar que a economia era liberal, né, nos Estados Unidos. Era até hoje, né, uma economia voltada para o capitalismo liberal. Né? O que é isso? Um capitalismo liberal é um capitalismo mais voltado à abertura de mercado, livre mercado, as empresas podem comercializar entre si, né, e não tem uma regulamentação maior do Estado, enfim, não tem uma interferência direta do Estado na economia. Direta não, mas uma interferência muito forte, né? A presença é muito forte. A economia de capitalismo liberal prega isso, né? E a economia deve ser mais liberta do Estado, né? Não quer dizer que isso dê certo, mas ele prega isso, tá bom? Falência, o que aconteceu na época? Falência de indústrias, bancos e comércios, olha só, né? Porque o pessoal estava ali naquele comércio desenfreado, fazendo investimentos e não viram as consequências disso. Pequenos agricultores perderam suas terras, desemprego total, né? E o que acontecia ali? A supercapitalização com concentração de renda, né, gerava uma especulação desenfreada, né? Aqui no modelinho para vocês entenderem, né? Se você vai investindo muito, injetando muito dinheiro, né, comprando muita coisa, produzindo muita coisa, o país vai ficando inchado e as pessoas não vão conseguir mais consumir, depois comprar também outra coisa, né? Os eletrodomésticos eles eram feitos
né, de outra forma. Não tinha uma vida útil tão baixa na época como tem hoje, né? A vida útil de um eletrodoméstico era, às vezes, para a sua vida inteira. Você tinha máquina de lavar, geladeira para a sua vida inteira. E as pessoas não compravam, mas também não faziam a economia girar, né? Então o pessoal foi produzindo essas coisas loucamente, carros e tudo isso, e aí chegou um momento que aquele boom acabou, né? Aquele enriquecimento desenfreado acabou, porque as pessoas não tinham mais o que comprar. E aí a conta chegou, a fatura chegou, e os Estados Unidos pagou juntamente com o mundo, né? O mundo inteiro pagou junto com os Estados Unidos, né? Aconteceu aí de 1929 a 1939, o período que a gente conhece como Grande Depressão, né? O mundo inteiro passou por uma depressão gigante. Na depressão todo mundo ficou triste, também ficaram tristes, né? Pessoas morreram de fome, né? Famílias foram destruídas, mas a depressão que a gente diz aqui também é um período de crise do mundo, né? Um período de grande crise, né? Grandes coisas ruins acontecendo, fome, miséria, desemprego, conflito, pobreza. E vocês podem ver aqui na imagem de baixo, ó, né? Uma propaganda, um outdoor gigante mostrando, falando sobre o American Way of Life, né? O jeito americano de ser, né? Que parece que os estadunidenses, perdão, não entendem muito de geografia, né, gente? Que americanos somos todos nós, né? A América ela é um continente gigantesco, né? Que tem desde canadenses, estadunidenses, mexicanos, né? Peruanos, argentinos, panamenhos, brasileiros, uruguaios. Então, a América é um continente muito gigante, né, pessoal? Mas, ou eles não entendem muito de geografia, ou eles se acham dono da América, né? Os Estados Unidos, dizendo assim, né? E falam que são os americanos, né? Que ali os Estados Unidos é a América, né? Como se só ali fosse, né, gente? Então, olha só, e eles pregam esse jeito americano de ser como se a América toda fosse assim. Não, é o jeito estadunidense de ser, na verdade. Mas, né, o nome oficial aí deles é o American Way of Life. Então veja só, pessoal, uma propaganda dessa, uma família andando de carro, né, toda feliz, cheia de chapéus, de roupas, e na frente, né, desse outdoor, uma fila gigante de pessoas muito pobres indo tomar sopa de graça, né? As filas de sopa que eu falei para vocês. Então, na frente de um outdoor desse, pregando o consumismo, né, pessoas ali que não tinham dinheiro para consumir nada, nem sopa para se alimentar, para se manter vivo, né? Então a gente tem que deixar isso bem claro, né, pessoal? Os Estados Unidos é vendido como a terra dos sonhos, a terra das oportunidades, a América, né? Mas na verdade é um país como os outros, é um país que sim tem um grande poderio, né? Construiu um império ao longo do tempo no mundo, né? Mas que passa muitos conceitos equivocados, né? Para o mundo que ele influencia, né? Traz malefícios muito grandes, né? Guerras, né? Enfim, coisas que o mundo não deveria mais passar, mas que por conta de viver essa dinâmica imperialista ainda, de sempre ter um império que comanda o mundo, que dá as diretrizes, e hoje os Estados Unidos briga com a China aí por esse posto, né? Por causa disso, a gente ainda permanece, né? Infelizmente, nesse atraso, né? Mas lembre-se, pessoal, uma coisa clara, tem que ficar claro, né? A América é para todos, né? Desde que os uruguaios, né, os brasileiros, os argentinos, peruanos, até ali os mexicanos, os estadunidenses, os canadenses, né? Então a América é de todos. América é América, é continente, América Central, do Sul e do Norte, tá? Estados Unidos é um país da América do Norte, então tem que se ter essa diferença, tá? Se notar essa diferença, porque ela é muito importante, tá bom? Vamos para o próximo slide para a gente entender um pouquinho mais aqui sobre o que aconteceu nesse período. Aí, gente, durante esse período nefasto aí da história dos Estados Unidos e do mundo, né, por causa da Grande Depressão, um homem é eleito, né, presidente dos Estados Unidos, que se chama Franklin Delano Roosevelt, né? Foi o presidente aí que estava nos conflitos, né, entre os Estados Unidos
e as potências do eixo na Segunda Guerra, né? Morreu durante esse período, inclusive, mas quando ele foi presidente dos Estados Unidos, ele lançou um programa muito voltado para as políticas sociais, né? E que até foi acusado de ser socialista, comunista, né? Pela bancada mais conservadora da política estadunidense. Esse plano, esse programa de governo foi chamado de New Deal, né? O que ele propunha esse programa? Era um plano de recuperação econômica, primeiramente. Ele propunha o Estado indutor de crescimento e empregos, mais empregos para as pessoas, né? Obras, né? O Estado financiava obras também. Propunha que o Estado fosse regulador das atividades econômicas, das instituições financeiras, e que o Estado também fosse regulador das relações entre capital e trabalho. Olha isso. Então ele queria um Estado mais presente na economia, né? Lembra que eu falei que os Estados Unidos ele propõe uma economia mais liberal, né? Tem vários períodos da história dos Estados Unidos, né? Inclusive até na atualidade, que isso é bem volátil, isso varia, né, de acordo com o presidente que está lá, a linha de presidente que está lá. Mas o Roosevelt ele queria aqui um governo que focasse mais no controle da economia, né, que controlasse mais a economia. Aí ele propôs também salários mínimos, né, deu mais abertura aos movimentos sindicais, ao sindicalismo, né, criou-se ali também o programa, né, previa uma estipulação de jornada de trabalho, né, que é muito importante para o trabalhador, criação de previdência, né, e isso tudo era baseado numa teoria de John Keynes, né, um economista da época, que é o keynesianismo, né, que propõe uma interferência estatal na economia para disciplinar a concentração de renda, né. Então, o Estado, né, tem que intervir na economia, regulamentar isso, para que as pessoas não enriqueçam sem medida, né, os empresários não enriqueçam sem medida, né, sem ter ética ou escrúpulos, né, e aí impedir que isso promova esse enriquecimento desenfreado, né, sem se atentar às consequências, promova grandes crises, né, como aconteceu em 1929, né, como aconteceu na crise lá de 2008, né. Então o Estado tem que regulamentar isso, não pode ser igual a casa da mãe Joana, né, todo mundo faz o que quer, né. O Estado ele tem que regulamentar esse crescimento econômico, essa economia do país, porque afinal o Estado é o tutor, né, aqui, da nação, né, da sociedade, então ele tem que regulamentar isso também, tá bom? Então Roosevelt trouxe esse novo olhar para os Estados Unidos, esse olhar de recuperação, né, da economia através do investimento em políticas sociais, e foi acusado de comunista na época, tá? Um presidente dos Estados Unidos acusado de comunista. Parece até piada, né? Mas vamos lá para o próximo slide. Políticas mais voltadas para o social. Eu falei para vocês que o Roosevelt criou, né, com o New Deal, mais políticas voltadas para o social dos Estados Unidos. O que é isso? É o capitalismo combinado com elementos socialistas, né? Não é mais aquele capitalismo que só preza o enriquecimento, o lucro, né? A não interferência do Estado na economia. O capitalismo combinado com esses elementos socialistas trouxe na época, né, e traz de certa forma ao Estado, né, mais controle, né, das coisas, um bem-estar social maior também, né? Porque não é aquela economia baseada apenas no enriquecimento, né, no monopólio, né, porque é o que acontece, né, gente? Eles pregam que o comércio vai ser livre, né? Vai haver a liberdade comercial, né? O liberalismo, o neoliberalismo, né, dentro do capitalismo. Eles pregam isso, mas na verdade o que acaba acontecendo é um monte de monopólio, quer dizer, poucos monopólios se formando, né? Grandes empresas, né, que tem muito capital acumulado e vão comprando as outras, e aí vão formando empresas mais gigantes ainda, né? Você tem aí a Amazon hoje em dia, né,
Disney, Coca-Cola, enfim, um monte de coisas aí gigantes que a gente não sabe, não tem ideia nem de quanto custe 20% da empresa, que deve ser um valor astronômico, né, que a gente nunca vai pegar na mão, nunca vai ver na vida, né? Então é isso, pessoal, que acaba acontecendo. Eles pregam essa liberdade, mas acaba não sendo seguida de fato, né? Acaba se criando monopólios. E o capitalismo, quando ele é combinado aí com políticas mais voltadas para o socialismo, né, como o Roosevelt fez na época, ele traz mais bem-estar social, por exemplo, né? E uma super melhoria também dos indicadores sociais, né? Inclusão também, enfim, né? Para a gente ver que o sistema socialista também tem muito a contribuir, né, para as nossas políticas, para o nosso desenvolvimento e para o nosso entendimento político, social, né? A medida, né, não é só enriquecer, desenvolver dessa maneira, com dinheiro no bolso, os bolsos cheios de dinheiro. Não é só isso. A gente tem que também ter bem-estar social, preocupação com o social, qualidade de ensino, de saúde, de emprego, saneamento básico, né? Renda básica para as pessoas que não têm acesso. Entendeu? Então tem que ter tudo isso. Não adianta só, progresso é só enriquecer. Não, aí só o rico vai enriquecer mesmo, né? Porque ele já tem as outras coisas arrumadas da vida dele, né? Então ele só vai focar em enriquecer. Mas nós que somos pobres, somos do povo, você que está assistindo aí, né? Nós precisamos de cuidados sociais mais trabalhados, mais incrementados, né? E o socialismo pode ser aí uma fonte de estudo para a gente aprimorar essas atitudes, esses cuidados, né, que devem ser tidos no capitalismo, tá bom? Vamos para o próximo slide e vamos falar aqui um pouquinho sobre a Constituição Brasileira de 1988. Olha só, gente, verde e amarelo, inclusive, né, para simbolizar, apesar de dar aquela vergonha hoje em dia, né, de usar essas cores verde e amarelo, mas a gente tem também que se reapropriar aí desses símbolos, né? Enfim, né? Mas olha só, a Constituição Brasileira de 1988, olha isso, mais conhecida como a Constituição Cidadã, né? Falo muito de Constituição nas minhas aulas aqui, porque é importante, gente. A gente precisa conhecer a Constituição, nossa carta magna do nosso país, né? A Constituição Cidadã, ela também trouxe, né, tem avanços, né, contidos nela, lá de 1988, que falam sobre direitos sociais, uma coisa que a gente falou bastante aqui. Olha, o que eu falei para vocês? Que nós, pessoas normais, pobres, né, comuns do povo, precisamos, né, de um cuidado mais incrementado, né, um cuidado mais acentuado com as políticas sociais. Né, e isso é garantido em Constituição, inclusive. O artigo 6º, né, intitulado Direitos Sociais, diz o seguinte: direitos sociais a quê? A educação, a saúde, a alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, infância e assistência aos desamparados. Então, tudo isso está segurado na nossa Constituição. Nós devemos ter tudo isso. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, isso é direito, né? Infelizmente, isso não é cumprido para uma boa parcela significativa das pessoas, né? Não é cumprido o que a Constituição prega, né? Muitas pessoas não têm acesso à educação de qualidade, à saúde, né? À alimentação, pessoas passam fome ainda, estão na miséria, né? Trabalho, tem mais de 14 milhões de desempregados, né? São 20 milhões quase hoje, né? Então é muito complicado, né, pessoal? Nós não temos ainda esses direitos totalmente garantidos, mas estão na nossa Constituição, tá bom? E nós precisamos conhecê-los, tá? Vamos para o próximo slide e chegamos ao final da nossa videoaula e agora eu vou explicar para vocês as nossas questões das atividades, tá? Vocês precisam fazer essas atividades e me entregá-la pelo Google Classroom, tá bom? Vamos lá. Com base no nosso conteúdo, reflita e responda as questões. Questão 1.
Explique com suas palavras o que foi a crise de 1929. A aula toda, a videoaula toda foi girando em torno disso. Então eu quero, por favor, que vocês me expliquem com as suas palavras o que foi a crise de 1929. Tá bom? Bem de boa essa, hein? Vamos para 2. Pergunta 2, ó. Presta atenção. Cite pelo menos 2 avanços sociais trazidos para os Estados Unidos com as políticas do New Deal após 1933. Então é o que a gente falou lá, lembra do slide que a gente falou do Franklin Roosevelt e do New Deal, de que o capitalismo se aproximou mais das políticas sociais e socialistas, né, para gerar, conter ali a crise, arrumar o país de certa forma, né, políticas voltadas mais para o social. Então você vai me falar 2 avanços dessas 2 políticas ali que ocorreram com o plano New Deal, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado. Bons estudos. Se cuidem, tá? Fiquem em casa. Mas tiver que sair, mantenha ativos os protocolos sanitários, use máscara, álcool em gel, mantenha o distanciamento, tá? E fique vivo, sobreviva. Porque aqui em Ribeirão a coisa ainda está muito feia. Nós não temos leitos, nós não temos UTIs disponíveis, está tudo ocupado. E há pessoas morrendo, inclusive, por causa dessa espera aqui, tá bom? Então, a situação ainda está muito triste, pessoal. Cuidado, se cuidem, se previnam e sobrevivam. E protejam também quem vocês amam, tá bom? Um grande abraço, bons estudos, tchau.